Olá, boa tarde e seja bem-vindo a este que já é o nosso encontro todos os sábados. Boa tarde, Divânia. Boa tarde, Márcia. Boa tarde e acompanhe agora os temas que trazemos neste resumo. Abel Chivuco garante encabeçar manifestação e admite possibilidade de criar novo partido. Isabel dos Santos perde participação na Unitel. A Autoridade Norte-Americana do Medicamento recebe luz verde para aprovar vacina da Pfizer. Em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa confirma recandidatura à presidência da República. Estas e outras notícias você vai acompanhar depois da publicidade. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. O coordenador-geral da Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola, Partido do Renascimento Angolano, Abel Chivuco, anunciou em conferência de imprensa que a organização que dirige não vai acatar decisão do Tribunal Constitucional que indeferiu o pedido de legalização do referido partido. Com vista a reforçar uma mudança de posição, o coordenador-geral do Para Já convocou uma manifestação para o dia 19 deste mês. O Para Já Servir Angola anuncia que não aceita e não acata essa decisão do Tribunal Constitucional por ser uma decisão essencialmente política e não jurídica. O Para Já Servir Angola fundamenta a sua decisão pelo facto de que o Tribunal Constitucional, contrariamente à sua vocação, que é de cumprir e fazer cumprir a lei, estar a obedecer às ordens da direção do partido MPLA. O Tribunal Constitucional não assumiu uma posição política e cai em descrédito, perdendo assim, sem sua autoridade, nas vestes do Tribunal Eleitoral. O Tribunal Constitucional não tem legitimidade de desautorizar as estruturas competentes do Estado, como são os cartórios notariais, que reconheceram 4.300 assinaturas dos subscritores do Para Já Servir Angola, quando faltavam supostamente apenas 3.500 assinaturas para a anotação do partido nos termos da lei. Como já o dissemos, o Tribunal Constitucional agiu a mando da direção do MPLA contra todos os preceitos e princípios de um Estado democrático e de direito que buscamos afirmar em Angola e que tarda a acontecer. Tratou-se de puro sadismo e terrorismo político do Estado. Perguntamos-nos, por que é que tem tanto medo de uma só pessoa? Assim, eu, Abel Epalanga Chivuco, com o respaldo de toda a estrutura do Para Já Servir Angola, apoiado por milhares de cidadãos angolanos, cujos direitos de cidadania têm sido permanentemente violados pelo atual regime político autoritário, que se finge de reformador, apelo e convoco manifestações generalizadas patrióticas, ordenas e pacíficas, para demonstrar o nosso repúdio a essas atitudes do Tribunal Constitucional. A manifestação de Luanda terá lugar no dia 19 de dezembro de 2020, sábado, com minha presença pessoal encabeçando a mesma. O político admitiu que, caso ache necessário, pode criar um novo partido para concorrer às eleições gerais em 2022. Numa entrevista concedida à Rádio MFM na última quinta-feira,
Abel Chivukuvuku mostrou-se convicto de que poderá concorrer às eleições gerais de 2022 como líder de um partido, sublinhando que não é verdade que está proibido de liderar uma nova formação política. As eleições gerais serão em 2022. Então, temos bastante tempo. Temos 2021. Se quisermos fazer mais um partido político, ainda fazemos em 2021. Na verdade, eu já provei, mesmo se forem 3 meses, faz-se. Obviamente, porque está proibido pelo... Não está proibido, não é verdade. Não está proibido. A única coisa que não posso fazer é ser membro de uma comissão instaladora. Só. É preciso conhecer e ler, estudar a legislação. Só não posso ser titular de uma comissão instaladora. Até porque eu já fui líder, na verdade, em Angola. Já participei em várias forças políticas e nunca fui nunca fui parte de uma comissão instaladora. Como para já, é a primeira vez que eu fui parte de uma comissão instaladora. E se eu quiser, vou aí na rua, apanho 7 pessoas, fazem uma comissão instaladora. Qual é o problema? Eu organizo as assinaturas, organizo tudo. Qual é o problema? Pode formar outro partido. Posso? Por que não? Só não posso ser titular, só não posso ser membro da comissão instaladora. Só. Absolutamente. Do ponto de vista legal, eu posso potenciar, posso mobilizar um grupo de entre 7 a 21 pessoas que formam um partido. Requerem comissão instaladora, eu financio organizar as assinaturas, etc, etc. Metem, são legalizados e acabou. E depois? Aparece como... E depois vão para o Congresso e eu fico líder. Qual é o problema? Entre outras, Abel Chivukuvuku reiterou a acusação de que o Tribunal Constitucional foi orientado pelo MPLA para bloquear a legalização do Prajá e aponta uma carta posta a circular nas redes sociais em que o então presidente do Tribunal Supremo, Rui Ferreira, instruía o presidente do Tribunal Constitucional no sentido de tomar as devidas precauções para não permitir o retorno do processo de assinaturas da Comissão Instaladora do Prajá Servir Angola. Mas houve uma evidência. Em setembro de 2019, circulou nas redes sociais uma nota de orientação a partir do presidente do Tribunal Supremo para o presidente do Tribunal Constitucional. E tenho aqui a nota e diz o seguinte: orientação sobre o dossiê Abel Chivukuvuku, direcionada ao senhor Dr. Manuel Miguel da Costa Aragão. Respeitosos cumprimentos. Por me ter sido superiormente incumbido de o fazer, no âmbito da não proliferação de partidos políticos no país, defendido pelo BP, Biro Político, do partido maioritário, cumpre-me informar Vossa Excelência e recordar o seguinte. Primeiro, graças à colaboração e compreensão dos distintos líderes dos partidos políticos integrantes da Casa CE, entre parênteses, Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral, foi possível inviabilizar a pretensão do Dr. Abel Chivukuvuku em transformar a referida coligação em partido político. Isso aconteceu. Número 2. Incumbe-me igualmente alertar a Vossa Excelência no sentido de tomar devidas precauções para não permitir o retorno do processo de assinaturas rejeitado pelo Tribunal Constitucional às mãos dos responsáveis promotores do Prajá Servir Angola e manter rigorosamente a posição do Tribunal Constitucional. Tudo isso aconteceu. Na primeira fase, portanto, quem assina? Sem mais, reiteramos os nossos cumprimentos. Gabinete do Juiz, Conselheiro Presidente do Tribunal Supremo em Luanda, aos 7 de setembro de 2019. O Juiz-Presidente Rui Ferreira. E eu tenho conhecimento que os serviços de investigação criminal, na verdade, fizeram uma aturada investigação e pesquisa sobre a veracidade deste documento. O Tribunal Constitucional e o Tribunal Supremo não quiseram colaborar, não entregaram a versão original, e o SIC teve que trabalhar com a versão que circulou nas redes sociais e confirmaram que é verídico. Chivukuvuku admite a possibilidade de fazer um novo partido para concorrer às eleições gerais em 2022. A empresária angolana Isabel dos Santos, filha do antigo presidente da República de Angola, perdeu o controle da Vidatel, empresa por via da qual detinha 25% na Unitel. O facto tornou-se notícias nos diferentes órgãos nacionais e estrangeiros que citam um comunicado da PT Ventures, embora a referida empresa da telecomunicação, agora pertencente a Sonangol, não tenha publicado o documento no seu website.
De acordo com as informações postas a circular, Isabel dos Santos perdeu o controle da vida dele por decisão do Tribunal Supremo das Ilhas Virgens Britânicas na sequência de uma ação judicial, e para o contínuo funcionamento da referida entidade empresarial, o Tribunal optou por constituir administradores judiciais para a gestão de ativos específicos para a Vidatel, neste caso, passando para a gestão destes administradores todas as contas bancárias detidas ou controladas pela Vidatel. O Sindicato dos Médicos de Angola anunciou esta semana que vai convocar uma manifestação para o dia 19 deste mês, visando exigir a reintegração laboral do seu presidente, Adriano Manuel. O pediatra foi suspenso do Hospital Pediátrico David Bernardino a 3 de agosto deste ano por alegadamente ter violado o sigilo profissional ao denunciar em entrevista a um jornal local a morte de 19 crianças em 24 horas naquela unidade de saúde. Naquele período, a direção do hospital negou que a acusação terá sido a causa da suspensão do médico e justificou que o seu afastamento deveu-se pela necessidade de mobilidade dos profissionais de saúde. Entretanto, passados mais de 3 meses, o médico presidente do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola continua em casa com cortes nas remunerações, sendo que recebe apenas o salário base. Uma situação que, de acordo com os médicos associados ao sindicato, está a dificultar imenso a vida da família do referido médico. O CEO da empresa Saudasol, Fernando Solinho, com sede no Namibe, acusa os técnicos da Administração-Geral Tributária de insensíveis e de assassinarem as empresas, quer grandes, quer pequenas, no afã de fazerem cumprir as novas normas que, por vezes, estão desajustadas com a realidade. Em entrevista à Camunda News, o empresário justifica a acusação, sublinhando haver muitas empresas a fecharem por incapacidade de cumprir com os impostos, além de também citar a sua empresa como um dos exemplos da insensibilidade dos técnicos da AGT. Fernando Solinho refere que as empresas do SAL e de outros setores estão a viver dias difíceis e que, mesmo tendo ciência da referida realidade, os técnicos da AGT manifestam-se indiferentes. O empresário sublinha que a Sal do Sol está a ser pressionada pela AGT a pagar uma multa no valor de 14 milhões de kwanzas por um erro cometido por um despachante das mercadorias importadas pela Sal do Sol há 4 anos. Bom, a AGT, eu começo a pensar, a deduzir e quase a concluir que os técnicos muito bem formados da AGT, mas também muito insensíveis, querem cumprir a regra que a lei está em vigor, mas sem sequer se preocupar em saber o estado real das situações que cada um vive, por um lado. Por outro lado, e o que é pior, eu quero estar errado, mas quase fico a pensar que os técnicos da AGT devem ter percentagens nas grandes multas que aplicam ao pacato cidadão, às empresas e não só. Portanto, isso a ser verdade, isso é mau. Eu apelava ao Ministério das Finanças que pare com isso. Apesar das dificuldades que se registram, Fernando Solinho diz que o presente ano está a ser melhor para o sector, em comparação ao ano anterior, porque devido à pandemia da Covid-19, o governo viu-se incapaz de importar sal, situação que acabou por provocar mais procura do que oferta. Felizmente, esse quadro mudou. Nós tivemos, por exemplo, no ano de 2019, mesmo com a crise e com a pandemia que nos envolveu, conseguimos produzir bem e comercializar condignamente dentro do padrão que o sal representa. Como sabem, o sal é um dos produtos básicos indispensáveis a qualquer mesa. É o único produto que não discrimina o consumidor. Nós estamos em todos os sítios. Estamos nos dementes, estamos nos saudáveis, estamos nos ricos, estamos nos pobres, estamos nos remediados. Portanto, o sal é um dos produtos indispensáveis à vida humana e agora também para a indústria. Quer dizer que esse quadro alterou, mudou e agradável para tudo e todos. Fernando Solinho, CEO da Sal do Sol, acusa os técnicos da AGT de insensíveis e de assassinarem empresas, o que acaba por gerar desemprego.
A Food and Drug Administration, a autoridade norte-americana do medicamento, recebeu nesta semana luz verde para aprovar a vacina da Pfizer, escreve o portal da Camunda News. De acordo com o órgão, os profissionais de saúde e os residentes de lares de idosos são prioritários e devem começar a receber as primeiras inoculações no início da próxima semana. Enquanto isso, Divânia, as autoridades de saúde do Reino Unido já ministraram as primeiras doses da vacina contra a Covid-19, dando início a um programa de imunização global. A primeira cidadã a ser contemplada com o fármaco da norte-americana Pfizer associada à alemã BioNTech foi uma mulher de 90 anos. Margaret Kenna foi filmada enquanto lhe era administrada a vacina no Hospital Universitário de Coventry, no centro de Inglaterra. A fechar o resumo desta semana, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou oficialmente a sua recandidatura à presidência da República. O conhecido professor catedrático de Direito jubilado vinha a retardar o anúncio há meses, mas agora, a poucos dias de completar 72 anos, decidiu oficializar aquilo de que poucos duvidavam. Apelidado como presidente dos afetos, Marcelo Rebelo de Sousa disse ter adiado o anúncio para depois de importantes decisões que tinha na mesa e que não pretendia tomar enquanto presidente da República. E é com esta notícia que nós colocamos um ponto final ao nosso resumo da semana. Da nossa parte é tudo. Desejamos a todos um ótimo sábado. Do nosso lado é tudo por hoje. Tenham todos um bom final de semana. Márcia, bom final de semana. Muito obrigada, Divânia, igualmente. Obrigada. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.